Olha só que curioso, um presente diplomático. Algo que acontece o tempo todo, de repente vira o centro de uma teoria. E que teoria, hein? A questão aqui é, e se um simples cavalo branco dado de presente ao Papa for muito mais do que só um cavalo? Bom, para a gente conseguir entender essa teoria, a gente precisa olhar bem de perto para as conexões que as fontes fazem. E a primeira peça desse quebra-cabeça todo é um evento bem específico, com data e tudo. Então, vamos lá. A história, segundo essa teoria, começa numa data bem específica. Olha só, 15 de outubro de 2025. Nesse dia, o Papa Leão XIV recebe de presente um cavalo branco chamado Proton. Sabe, um evento que, à primeira vista, parece super normal, mas que seria o estopim de algo bem maior. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Tudo gira em torno do simbolismo, porque para quem defende essa teoria, o cavalo não é só um animal, de jeito nenhum. Ele é a primeira peça de um quebra-cabeça profético gigantesco. E a primeira pista, bem na nossa cara, é o nome do cavalo, Proton. Por que esse nome? Bom, em grego, Proton significa primeiro ou início, sacou? A primeira peça do quebra-cabeça, como eles mesmos dizem. E é exatamente aqui que a conexão central da teoria fica escancarada. Pensa bem. De um lado, a gente tem o presente para o Papa em 2025, um cavalo branco chamado Primeiro. Do outro lado, a gente abre o livro do Apocalipse, lá no capítulo 6, e o que a gente encontra? A descrição do primeiro cavaleiro montado num cavalo branco assim que o primeiro selo é aberto. Coincidência? Para quem defende a teoria, de jeito nenhum. Eles veem esses paralelos como algo totalmente intencional e com um significado profundo. Mas, claro, a teoria não para por aí. Fica a pergunta no ar. Será que esse cavalo branco é só um sinal isolado? Um ponto fora da curva? Ou será que ele faz parte de um padrão muito maior, com tudo apontando para esse mesmo ano? E é isso que nos joga direto na segunda parte da análise, a tal da convergência em 2025. A ideia aqui é que o cavalo não é um evento solto, sabe? Ele seria parte de um padrão muito maior, com várias fontes diferentes, que não parecem ter nada a ver uma com a outra, mas que estão todas apontando para esse ano como um ponto de virada, um momento crucial. E essa linha do tempo aqui ajuda a gente a visualizar como esses pontos se conectam. Olha só. Começa lá atrás, em 1939, com os escritos de uma tal de Alice Bailey já prevendo um grande evento espiritual. Aí, pulando para 1997, o livro A Quarta Virada identifica um pico de crise. Adivinha quando? Por volta de 2025. E aí, tudo parece explodir em outubro daquele ano. A teoria diz que Donald Trump assina um acordo de paz mega importante e só 2 dias depois, pá! O Papa recebe o cavalo branco. É uma sequência de eventos que, para quem estuda isso, é uau, muito significativa. Certo, mas o que exatamente é essa tal de a quarta virada? Basicamente, é um conceito de que a história não é uma linha reta, ela se move em ciclos. E a quarta fase, a quarta virada, é sempre um período de crise pesada, sabe? Uma época que quebra a ordem antiga para dar lugar a uma nova. E segundo a teoria, adivinha? A gente estaria bem no auge dessa fase, agora. E tem mais. Outro conceito que, segundo a teoria, aponta direto para 2025 é a externalização da hierarquia, que vem lá daquela escritora esotérica, a Alice Bailey. A ideia aqui é que existe um grupo secreto de mestres espirituais que, guiam a humanidade por trás dos panos. E o plano deles seria se revelar publicamente justamente por volta de 2025. É mais uma peça nesse quebra-cabeça que sugere uma grande, grande revelação. Ok, com todas essas peças se encaixando, cavalo, profecia, datas, a gente chega no núcleo da teoria. E olha, a coisa fica bem mais sombria do que parece. Estamos falando de uma teoria de fraude cósmica. A ideia de que todos esses sinais não estão apontando para algo bom, não. Pelo contrário, estão apontando para um imenso engano. A tese central é basicamente esta. Toda essa convergência de eventos estaria, na verdade, preparando a humanidade, condicionando a gente a aceitar entidades não humanas. E não de qualquer jeito, não. Elas seriam apresentadas como salvadores, sabe? Aqueles que chegariam para resolver todas as crises do nosso mundo. Certo, mas como é que um engano desse tamanho poderia acontecer? Como isso se desenrolaria? Bem, para ilustrar a ideia, a teoria olha para um lugar bem inesperado, a ficção científica. E parte daquela frase, né? Algumas verdades são tão poderosas que só podem ser contadas através da ficção. Um exemplo perfeito disso seria um romance clássico de 1953 chamado O Fim da Infância.
A história é mais ou menos assim. Chegam os alienígenas, os senhores supremos, que parecem super do bem. Eles acabam com a guerra, com a pobreza, com as doenças, transformam a Terra numa utopia. Só que décadas depois, eles finalmente revelam a aparência real deles e eles são idênticos à imagem que a gente tem de demônios. O objetivo final deles não era salvar a gente, mas sim guiar a humanidade para uma evolução que, no fim, acaba com a individualidade de cada um. A teoria usa essa história como um modelo, um roteiro, para o tipo de engano que estaria sendo armado. E agora a gente chega na parte talvez mais explosiva e controversa de toda essa teoria. A alegação de que o Vaticano teria sido infiltrado. O clímax dessa parte da história vem das alegações de uma figura muito, mas muito controversa, Malachi Martin. Ele era um padre jesuíta, um cara que se apresentava como um insider do Vaticano. E ele escreveu um romance que, segundo o próprio autor, era bem mais do que só uma historinha. O livro em questão é Windswept House, lançado em 1996. O mais maluco é que o próprio Malachi Martin veio a público dizer que o livro era tipo 80% baseado em fatos reais. E qual era a premissa tão chocante? A de que teria havido uma infiltração satânica secreta dentro do Vaticano. O objetivo, simplesmente neutralizar a igreja por dentro. E o livro descreve um evento central, um momento-chave, um ritual secreto e simultâneo que teria acontecido lá em 1963. Essa cerimônia teria sido realizada em 2 locais ao mesmo tempo, locais que estariam conectados espiritualmente, uma capela dentro do próprio Vaticano e outra lá em Charleston, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. E o objetivo desse ritual, segundo Malachi Martin, era entronizar, simbolicamente, Lúcifer como chefe espiritual do Vaticano. Pesado, né? Ufa! Então, tá. O que tudo isso quer dizer quando a gente junta todas essas peças? O cavalo, as datas, a ficção, o Vaticano, qual é a conclusão? No final das contas, o que se tem é uma teoria que costura uma narrativa gigantesca, né? Ela conecta o cavalo do Papa, as profecias que apontam para 2025, os temas de ficção científica e até um suposto ritual secreto no Vaticano, tudo numa história só. Cada um desses elementos é visto como uma peça de um quebra-cabeça muito maior que aponta para um grande evento, uma revelação em escala global. E tudo isso, no fim, nos deixa com uma última pergunta, que é a que realmente importa. Quando notícias, profecias e obras de ficção começam a se misturar, a se sobrepor de um jeito tão complexo, como é que se faz para encontrar a verdade no meio disso tudo? Onde é que a gente busca o que é real? Fica aí a reflexão.